Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Gibim, da Gustátio Vino. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje a gente vai trazer um outro assunto. Nós terminamos da última vez os temas de problemas dos vinhos, né? Os defeitos dos vinhos. E hoje nós vamos falar de data de validade dos vinhos. Ué, mas o vinho não é quanto mais velho, melhor? Não, não é quanto mais velho, melhor. Somente uma pequena porcentagem dos vinhos evoluem com o tempo, em garrafa, né? A grande maioria, cerca de 90%, é para você tomar ali no máximo em 5 anos. E eu já perdi alguns vinhos assim, né? Então vamos aqui para nossa parte. Então, como eu já comentei, aquele mito de o vinho quanto mais velho melhor é uma mentira, né? Pouquíssimos vinhos que evoluem com o tempo, e esses vinhos são geralmente mais caros, né? Esses vinhos de supermercado, mais baratinhos, é para tomar quase de imediato. E mais um pouquinho para frente eu vou comentar de algumas dicas para a gente não comprar vinho ruim, né? E não perder vinho em adega, como já aconteceu comigo. Então a imagem é falsa, né? Já adiantei, né? E talvez esse mito tenha surgido, né, com os vinhos fortificados, tipo o vinho do Porto, que eles suportavam longas viagens, né, nas caravelas, armazenados de modo inadequado, e quando eles não vendiam, o vinho não era vendido e voltavam, eles retornavam melhor do que eles foram, né? Então era um vinho já velho, né, mas ele era um vinho diferente, era um vinho fortificado, era bem diferente. Ou seja, o vinho é um elemento vivo, né? Ele nasce, amadurece, ele atinge um apogeu, né? Depois ele declina até chegar à decrepitude. Ou seja, todo vinho no futuro ele vai ser um vinagre, por mais caro que seja. Então, somente 10% dos vinhos produzidos no mundo melhoram com o processo de envelhecimento. Então, o amadurecimento é em barrica e o envelhecimento é em garrafa, né? Então, esses que possuem capacidade de envelhecimento, eles têm estrutura, né? Têm corpo compatível que gera essa evolução mais lenta do vinho, né? Normalmente são vinhos com uma acidez elevada. Então, a acidez, além do álcool, né, além do tanino, ela ajuda nessa longevidade do vinho. O açúcar também ajuda bastante. Então, um dos vinhos mais longevos do mundo são vinhos bem doces, né? Que chegam a durar aí décadas, e tem vinho que já tem mais século de idade. E os 90% restantes, né, são vinhos jovens, devem ser consumidos ali no máximo em 5 anos, normalmente, né? Os tintos. Para os brancos e os rosés mais simples, né, o ideal são 3 anos, normalmente. Então aí já vem a dica. Quando você vai no supermercado e vai comprar um vinho que não passou por barrica, um vinho jovem, olha no rótulo qual que é a data dessa colheita. Então o que está escrito ali no rótulo, aquele ano que está escrito no rótulo, é o ano que a uva foi colhida, né? Então, se foi uma uva colhida, nós estamos agora em 2026. Se foi uma uva colhida ali em 2022, o vinho já está no seu limite, ele está com 4 anos, né? Então, você pode até comprar, mas compre e já beba rápido. Não vá deixar na sua adega, por mais climatizada que ela seja, né? Porque você corre o risco de, quando for abrir esse vinho, achando que ele vai estar bom, ele já vai estar oxidado e com um gosto bem diferente, principalmente perdendo os aromas frutados. E aí a gente volta naquela sequência de aulas dos defeitos do vinho, que foi a segunda aula, se não me engano, que é o vinho oxidado. E com os brancos acontece a mesma coisa, né? Só que o tempo é menor. Então, o branco, se você já comprou ele com 2 anos de idade, ele também já está ali no seu limite. Com 3 anos,
Você já tem que conhecer já o produtor e saber que ele vai aguentar mais do que 3 anos. E aí, eu peguei aqui da Wine Folly, né, que é uma publicação de vinhos bem famosa aí, são as réguas de corpo de vinho, né, não só dos tintos, como do branco. Então, começando lá, o Gamay, Chiava, lá que são os mais leves, né, até a Taná, que é considerada a uva mais encorpada, né? E, mas tem muito mais uvas aí, ele está só colocando só as principais, né? E nos brancos vem lá do Riesling, que é bem aromático, bem frutado, bem fresco, né? Até a Chardonnay, que é considerada, principalmente a Chardonnay que vai para a barrica, são os vinhos brancos mais encorpados. Então, a partir daí, tu já tem uma noção, dependendo da uva, se o vinho ele pode aguentar mais ou não. Então, o corpo, o peso do vinho, a gente sente na boca, né? Uma sensação tátil e é definido pelo nível de taninos, açúcares e álcool. Ou seja, você vai sentir o vinho mais denso na boca. Ele vai estar mais pesado. Então, é como se a gente pegasse um creme de leite e um leite desnatado. Então, o creme de leite vai ser ou um leite integral ou um leite desnatado, para ficar bem ali a densidade parecida, né? Mas a densidade do leite integral, você vai perceber ele na boca mais untuoso, mais pesado, né? E o vinho do Porto é o exemplo típico do vinho encorpado, né? Então ele tem as uvas, principalmente as 5 principais que formam, mas são várias, né? Que formam o vinho do Porto, são uvas que têm um tanino considerável. Tem uma grande quantidade de açúcar residual e tem um teor alcoólico muito alto. 19 a 22 graus de álcool. Então são vinhos que suportam uma longevidade grande, né? Porque é um vinho encorpado, ele tem corpo para suportar essa idade dele, né? E mesmo que o vinho possua características de guarda, né? Seja um vinho encorpado, que possa por madeira, que tenha bastante tanino, tenha álcool, tenha acidez, né? De nada adianta se o vinho não for armazenado nas condições ideais. Então, coloquei aqui uma adega bem bonita, né? Que seria o nirvana de todo enófilo, né? De ter uma adega assim em casa. Mas se você pegou um vinho de guarda e colocou ele no calor, né? Com vibração, com luz, recebendo luz qualquer que seja, pode ser até de lâmpada como luz solar, principalmente aquecendo o vinho, ele vai se deteriorar de uma maneira muito mais rápida. Então, em vez de ele ficar em boas condições 10 anos, com 5 anos, por exemplo, né? Isso aí não tem uma métrica, você vai abrir o vinho e ele já vai estar ruim, né? Ou seja, o vinho mal armazenado ele tem seu ciclo de vida encurtado. E aí a gente pega aqui a curva de envelhecimento do vinho, né? Então, o Jeunesse aqui é a juventude, né? Isso por um vinho que tem uma certa guarda, ele aguenta mais do que 12 anos, né? Pelo nosso gráfico aqui. Ele tem uma área de maturidade, ele chega ao seu apogeu e depois ele declina. Aí o que acontece? Nos vinhos mais simples, né? Os vinhos jovens, essa curva ela é encurtada. Então, em vez de você chegar ali a 15 anos, por exemplo, essa uva ela é toda comprimida para o lado esquerdo aí do gráfico e o final da curva vai estar ali em torno de 5 anos, né? Se for um vinho branco, jovem, um vinho rosé, menos ainda. Vai estar mais encurtado ainda. Então, ele vai estar basicamente tendo uma ascensão, um apogeu muito rápido e depois ele vai ter um declínio muito rápido também. Em compensação, nos vinhos mais complexos, essa curva ela é mais alargada no sentido da direita, né? Então, em vez de acabar ali com 15, 20 anos, os grandes vinhos de Bordeaux vão com 40, 50, 60 anos, né? Petrus, lá, vinho que aguenta muito tempo mesmo.
desde que guardados em condições ideais, né? Então, se você não prestar atenção, né, o vinho na sua adega ele vai chegar ao declínio e você vai abrir e você vai ter uma surpresa desagradável, como eu já tive. O vinho oxidado, sem odor e sem sabor, né? Então, já fiz também um dos primeiros vídeos que eu fiz, né, tá aí no canal, né, a minha primeira derrota foi um vinho Luiz de Bosca, que eu comprei lá na Argentina, no curso que eu fui fazer lá. Opa, minha cachorrinha está aqui. E aí, quando eu deixei esse vinho, eu comprei uma caixa de volta e eu deixei o vinho para ir tomando em ocasiões especiais. E um desses vinhos, eu falei, não, esse aqui vai ficar bastante tempo mesmo, vou guardar bastante tempo, vai ser para minha aniversário de namoro, né, de casamento, quer dizer. Já tinha casado, tal, tinha filhos. E aí ficou guardado, não estava numa adega refrigerada, mas estava numa condição escura, no armário, fechado, né? Numa temperatura constante, mas não refrigerado. E ele ficou bastante tempo. E quando eu fui abrir o vinho, eu estava completando uma data redonda de casamento, né? Quando eu abri o vinho, que eu vi a cor dele, eu falei, esse vinho está estragado. Quando eu cheirei, eu falei, não vai dar certo, né? E realmente o vinho já estava sem odor nenhum, sem sabor nenhum, muito oxidado, um pouco metálico, estava horrível. Foi para a pia, né? Foi pro ralo. E aí, o que fazer, né? Pô, eu já aprendi que eu não posso deixar o vinho muito tempo. Eu tenho que saber qual que é a data da colheita dele e saber se o vinho é encorpado ou não para ter uma noção de tempo que eu posso estar com esse vinho na minha posse até eu beber ele, né? O que eu faço? Então, controla a sua adega, né? Controle, não tenho adega. Controle seu vinho em casa, seus vinhos em casa, né? Catalogue os seus vinhos. Então, pesquise o seu potencial de guarda, né? E beba os vinhos que estão no apogeu, né, para aproveitá-los ao máximo. Foi o que eu comecei a fazer esse ano, depois de perder alguns vinhos. Então, tem alguns softwares pagos que fazem esse trabalho, né? Você digita você tira uma foto do rótulo do vinho, ele já identifica qual é o vinho e às vezes você pode fazer o ajuste ali, que às vezes da data que sai errado, você ajusta o ano do vinho e ele pesquisa no banco de dados do software e já dá o apogeu dele, beber até tal ano, né? Mas a opção mais barata, que foi a minha, né, é uma planilha do Excel. E aí, a primeira ordenada seria pelo ano do declínio dele. Então está um pouquinho pequeno de ver, mas está aqui no mouse aqui, descer, beber até e o ano que eu coloquei para ele, estipulei para ele ser bebido, né? Então no meu exemplo abaixo, né, da minha adega, que é a adega Gibim, Rodrigo Gibim, os vermelhos eu já bebi, né? Bebi no final aqui, eu ponho a data que eu bebi, jogo uma nota e uma simples do que eu achei do modo geral ali do vinho. Tá bom, tá harmonizado, tá homogêneo, tá macio, tá ruim, né? Já perdeu, tá ácido demais. E no Vivino, tem gente que odeia o Vivino, né? Mas aí eu vou no Vivino e catalogo, faço o meu catálogo pessoal do vinho e a minha avaliação, né? Os amarelos aqui são os que estão na berlinda, né? Então tem vinho aqui, ó, para 2025, nós já estamos em 2026. Casa Geral do Gato Negro Reserva. Isso eu já tomei, né? Já é para estar vermelho aqui. Quando eu fiz a aula ele já estava amarelo. Então eu tomei esse final de semana agora passado e o vinho já não estava bom, né?
O que eu tomei aqui antes, também tinha 2 garrafas do gato Syrah, né? Não é do gato negro, é Casa Geral Syrah do gato. Eu tomei aqui em outubro. Outubro ele já estava bom, né? E a mesma garrafa, a mesma safra, mesmo tudo que eu comprei no mesmo dia, lá na Casa Geraldo, na vinícola. Poucos meses depois eu fui tomar esse Syrah do gato, nesse sábado, e ele já não estava bom. E calhou que eu estava expondo para o pessoal da Gustatio Vino, da confraria, vinhos defeituosos, né, de um curso que eu fiz. E aí o último que eu coloquei foi esse vinho, que já estava oxidado, né? Então o pessoal também teve a chance de sentir ali um vinho que estava oxidado na prática. E muitas vezes a gente bebe o vinho oxidado e nem percebe, né? E além disso, e o branco, né, é que eu ainda não estipulei, mas tem alguns aqui que já estão no perigo também, 25, né? Então tem vinho aqui que já é o que eu preciso tomar rápido, né? E aí, essa aqui é a planilha dos vinhos tintos. Eu tenho dos brancos, dos rosés, espumantes e fortificados, né? Cada um com as suas especificações diferentes. O mais difícil que tem, né, eu vou explicar por quê, é você achar o potencial de guarda fidedigno do vinho. Então, como você pode achar? Então, ou você vai no fabricante, né, ou você vai no importador, e quando o importador, principalmente, ele faz a, a ficha técnica do vinho, ele coloca lá. Ou você vai no ChatGPT, que eu coloquei aqui, esse exemplo mais rápido aqui, né? Então, o que eu coloquei? Vinho DV Catena Malbec 2022. Ficha técnica e potencial de guarda. Então, aqui já tem normalmente a ficha técnica dele. Quando você coloca no chat GPT, muitas vezes ele não coloca o potencial de guarda porque o produtor e o importador escondem essa informação. Então eu coloco propositalmente o potencial de guarda para que apareça. Aqui o chat GPT diz, alto potencial de guarda, estimado entre 8 e 10 anos ou mais, desde que armazenados em condições ideais, temperatura controlada, longe de luz e vibração. Eu acho que mais de 10 anos para um DV Catena ele não suporta, né? Eu já tomei vinho com mais de 10 anos e ele já não estava bom. Estava bebível, estava gostoso, mas não estava... Já tomei outros mais jovens, um pouco mais jovens, que estava muito melhor. Ou o que eu comentei aqui é a ficha técnica do fabricante ou do importador, né? Então ele coloca aqui a sugestão de guarda, aqui em vermelho, circulado, mais de 10 anos. Então está batendo ali com o chat GPT, né? E por que às vezes eles escondem isso daí? Porque se você for comprar um vinho DV Catena 2022, você está em 2026, ele vai ter até 2030, mais 6 anos, né? Então você já perdeu ali 4 anos, ou você ganhou, porque o vinho já está chegando no seu apogeu, né? Ou está na maturidade. Mas se eu coloco isso para um rosé leve, por exemplo, né? Dou o ano do rosé leve, se já passou 3 anos, eu não compro, né? E aí esse vinho vai ficar empacado lá no depósito do fabricante, ou ou do importador. Então eles omitem, né? E aí muitas vezes, já aconteceu isso comigo, foi um erro meu também de compra. Você compra lá no site, qualquer que seja, o DV Catena Malbec, sem um ano. Eles não colocam um ano, propositalmente. E aí, quando você recebe um vinho já próximo da sua data de validade, né? Sua data limite. Então já aconteceu comigo comprando vinho branco e rosé. Eu recebi um vinho que já estava ali com seus 4 anos de vida, vinho branco. E o rosé estava com 3 anos de vida. E o branco, quando eu tomei, visivelmente ele já estava no meio da parte de
quase chegando à decrepitude ali. Já tinha decaído muito, porque eu conhecia o vinho. Então, fiquem atentos na hora de comprar, né? Confiram o ano, principalmente se for vinho tinto e vinho branco, rosé, jovem, né? E confiram o vinho que você recebeu, se foi o ano que você comprou também. Ok? E aí, pessoal? Chegamos ao final aqui, deu 20 minutinhos. Se gostou, dá o seu like, né? Compartilhe com os amigos, faça propaganda. Né? É um prazer estar aqui trazendo novos assuntos, né? Já estou preparando a próxima aula e deixe sugestões, né? Me diga se você tem algum controle diferente da sua adega, para que a gente possa enriquecer os nossos conhecimentos. Ok? Grande abraço a todos e saúde!